Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco de ansiedade e depressão infantil. Nossas convidadas de hoje são as psicólogas Laísa e Virgínia. Laísa e Virgínia, é um prazer recebê-las aqui no programa e poder falar um pouquinho de um assunto que eu acredito até que é novidade para muitas pessoas, né? Sobre a depressão infantil, ansiedade infantil. Sim, é um prazer também estar aqui. É um prazer e gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho no seu programa. Bom, já que nós falamos então em depressão infantil, ansiedade infantil, vamos explicar então um pouquinho para os nossos telespectadores o que vem a ser a ansiedade. Bom, a ansiedade ela é uma combinação de sentimentos. O medo, a apreensão, a preocupação excessiva. Então, tudo isso em grande escala não é bacana e é isso que é a ansiedade. Ela também vem acompanhada de sensações físicas, a dor no peito, tremores, sudorese. Então, normalmente nós pensamos que isso acontece só com os adultos, mas na verdade não. As crianças também podem sofrer todos esses sintomas. Digamos assim, basicamente os mesmos sinais e sintomas que o adulto tem, a criança teria também. Sim. Mais ou menos igual. Isso mesmo. E toda ansiedade é ruim? O que vocês comentam? O que você fala sobre a ansiedade? Não, nem toda ansiedade é ruim. A ansiedade ela faz parte da nossa vida sempre, né? A gente pode perceber na criança que em bebês de 8 meses ela tem uma certa ansiedade quando se separa dos pais, principalmente da mãe. Criança de 5 a 6 anos, quando retorna das férias para a escola, ela pode gerar alguma ansiedade em retornar para brincar com os coleguinhas. Ou quando a criança passa por alguma situação na vida que sai da rotina dela ou que causa algum impacto nela, como por exemplo uma mudança de escola, mudança de cidade, separação dos pais, a morte de alguém muito próximo. Tudo isso pode gerar sim uma ansiedade. Porém, o que vai distinguir a ansiedade entre boa e ruim é quanto isso vai alterar no comportamento da criança. Isso é primordial para a gente poder diagnosticar. Mesmo tendo pouca idade, né? Mas a criança então já percebe tudo isso ao redor, né? Sim. Eu acredito que principalmente aí a mudança de escola, separação dos pais, né? Eu acho que é assim uma coisa que a gente vê no dia a dia e eu acredito que mexe muito, né? Principalmente com as crianças. Sim, mexe bastante com as crianças e gera esses sintomas ansiosos, que a gente precisa do olhar dos pais em casa para trazer isso para a gente, né? E vamos dizer assim, qual seria o limite da normalidade da ansiedade? O limite está na repercussão dentro do comportamento da criança. Então, não é comum uma criança apresentar todos os dias dor de cabeça, todos os dias diarreia, náusea, vômito, o medo em excesso. Não é comum para uma criança, né? Uma criança saudável, não é comum isso acontecer. Se está acontecendo, são sintomas, né? Já são indícios de que a criança pode estar sofrendo algum tipo de angústia e isso justifica uma ida ao pediatra, uma ida procurar a orientação de um psicólogo também. Eu acho que isso é importante, né? A mãe, o pai, né? A família tem que levar e procurar mesmo, né? Sim. E, inclusive, eu não sei, eu acredito que deve ter diferença, acho que os pais aí têm que diferenciar, por exemplo, muitas crianças, às vezes, demoram um pouco para se acostumar na escola, né? Que está acostumado a ficar só com os pais, só com a mãe, principalmente, que fica mais. Sim. E aí, a hora que deixa na escola, a criança já começa, está na hora de ir para a escola, tem dor de cabeça, tem dor de barriga. Isso não seria uma ansiedade ou seria uma ansiedade? Depende assim, o quanto altera no comportamento da criança, né? Há um processo adaptativo sim, quando a criança entra na escola, né? Com os colegas, com a nova dinâmica da escola, com a professora, que a criança tem que se identificar, tudo isso é normal. Só que quando altera o comportamento, quando dura mais tempo, né? E a criança não tem nenhum quadro clínico, né, médico que justifique tudo isso, é um sintoma de ansiedade, ela já está tendo sintomas físicos da ansiedade. Deixa eu perguntar para vocês, os sintomas e dificuldades, né, que a criança com ansiedade enfrenta, o que vocês dizem? Olha, esses sintomas variam de acordo com a faixa etária da criança e o seu desenvolvimento, tanto psicológico, físico e emocional. Então, o que a gente pode falar assim, muito por cima, uma criança de 2, 3 anos de idade, ela apresenta em quadro ansioso uma irritabilidade maior, é aquela criança que não consegue ficar quieta, ela tem que estar o tempo inteiro correndo, se locomovendo, né? Ela não obedece às regras estipuladas, regras que antes ela obedecia, ela regride nisso, né? E tudo com episódios de birra. A criança faz muita birra para executar tudo isso. E quando a criança faz birra, o que o pai e a mãe devem fazer? Olha, é difícil, né? Os pais não gostam muito, mas na verdade a gente não pode ceder a birra.
Quanto mais você cede a birra, mais a criança faz birra. Então é necessário deixar a criança chorar um pouquinho, para ela entender que ela não vai conseguir aquilo que ela está fazendo birra, porque não é um choro, a criança não está com dor, ela não está com fome, né? Então é interessante. Então essa birra tem que deixar, porque senão toda vez que a criança quer alguma coisa, ela vai na cabeça do pai ou da mãe, ou das avós principalmente, que também ajuda a cuidar muito das crianças, né? Exatamente. E fazer birra para conseguir alguma coisa, não é isso? Manipulação, né? Aí vira manipulação, não é ansiedade, não é sintoma de ansiedade. Não é não, aí é manha, né? É manha mesmo, é manha né? mesmo, né? Bom, falando em ansiedade, família, como que os pais devem então enfrentar essa situação? Como que os pais devem lidar com a ansiedade? Bom, a criança excessivamente ansiosa, ela precisa saber que os pais vão ser suporte para ela. Então ela precisa se sentir confiante em compartilhar com o pai ou com a mãe, né, com o responsável, que ela está sentindo alguma coisa que ela está percebendo que fugiu do controle, né? E ela tem que perceber sentir essa confiança nos pais, porque para ela sentir que ela não vai ser hostilizada e nem punida por algo que ela contou aos pais, que ela compartilhou. Então vamos lá às orientações. A primeira: se a criança tem uma dificuldade, por exemplo, no ambiente escolar, então ela pode demonstrar isso para o pai ou para a mãe, e o pai e a mãe incentivar essa criança, né, com frases de apoio. Então, nossa, filha, eu sei que você vai conseguir. Hoje é dia de ir para a escola? Então é cobrar. Um apoio, né? Isso, é cobrar. A criança deve ir à escola, né? Então, olha, você precisa ir à escola para aprender, para conviver com os coleguinhas, mas ainda assim, eu sei que você consegue. Eu sei, olha, nós já trabalhamos, nós já conversamos sobre isso, né? Então, sempre está incentivando a criança, mesmo sem perder o afeto, né? Esse que é o ponto principal. Sempre dando aquele apoio, aquele incentivo, né, para a criança. Sempre tendo o apoio e incentivo. Um segundo ponto é algumas crianças têm um medo excessivo. Vamos usar o exemplo do cachorro. E alguns pais podem fazer a criança lidar com isso de uma forma um pouco traumática. Então, se a criança tem medo, nós como pais seremos suporte, então vamos passar por isso junto com a criança. Né? Vamos passar aquela confiança para a criança, e não fazer a criança uma coisa forçada com a criança, né? Isso, não lidar com aquilo sozinho, né? Mostrar que você está ali por ela e para ela. Né? Então, vamos estar de encontro com um cachorro na rua, a gente não vai atravessar a rua. Então, dá a mão aqui, nós vamos passar do lado dele, eu estou perto de você, nada de ruim vai te acontecer. A criança tem que adquirir aquela confiança, né, nos pais. Exatamente. Além disso, ajudar mesmo a criança a perceber que ela vai passar por isso em alguns momentos da vida dela, que ela vai precisar enfrentar, né? Nesse momento, com a ajuda dos pais. Bom, eu gostaria que vocês comentassem também agora, né, um pouco a respeito de depressão infantil. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de depressão e ansiedade infantil. Nossas convidadas, as psicólogas, né, Laís e Virgínia. Então vamos falar um pouquinho agora de depressão, já falamos bastante, né, a respeito de ansiedade. O que vem a ser a depressão? A depressão ela é um transtorno do humor que se caracteriza por uma tristeza constante e a perda de prazer nas atividades assim da vida da pessoa, né? Na criança, a gente constata não só por uma tristeza, mas altera o comportamento dela. Coisas que antes ela fazia naturalmente, ela deixa de fazer. Por exemplo, brincar com os amigos, ver televisão, jogar videogame. Ela já não tem mais esse ato espontâneo. Tudo é muito difícil para a criança executar. Isso já pode ser um sintoma depressivo. Então a criança ficaria assim mais no canto dela, sem TV, sem brincadeira. Sem muitas atividades. Sem muitas atividades. Ela não gera prazer mais em fazer nada. Então seria assim um alerta, né, para os pais também, né, para os avós, né, que estiverem assistindo, para poder prestar atenção então nas crianças, né, se tiver algum desses sinais, algum desses sintomas, né, procurar psicólogo, não é isso? Sim. E você falou em tristeza, né? Qual seria a diferença então entre a depressão e a tristeza? A tristeza, ela é normal na vida da gente, temos momentos tristes. A diferença para a depressão é que ela dura dias, né? 15 dias, por exemplo, de uma tristeza contínua. No caso da criança, ela não vai alterar o comportamento dela ou o humor dela frente a um estímulo positivo. Então, ela não consegue ficar feliz nem com o estímulo positivo que é dado a ela.
Então, uma coisa bacana que aconteceu na vida dela, um momento feliz, um brinquedo, nada deixa ela feliz, quer dizer, ela nem com o estímulo ela está reagindo mais. Então seria assim, na depressão, aquela tristeza contínua, né? Aquela tristeza prolongada. Isso. E a tristeza em si seria aqueles momentos tristes, né? Como Exatamente. você disse. Né? Exatamente, a tristeza são momentos, o sintoma depressivo são dias. E quais seriam assim, os fatores que podem favorecer para que a criança desenvolva uma depressão? Isso é muito interessante, porque os fatores que vão fazer a criança desenvolver depressão são variados, mas isso depende muito do ambiente na qual ela está. Então, por exemplo, citando alguns exemplos, uma cobrança excessiva em cima da criança, né, tanto dos pais quanto da sociedade que ela está vivendo, tanto físico, que a criança tem que emagrecer, que a criança tem que engordar, na escola, que a criança tem que ir muito bem, sabe? Ela tem que vencer as dificuldades dela, como em qualquer outra situação. Maus tratos em casa, que é aquela disciplina, a gente pede a disciplina para a criança, mas não aquela disciplina punitiva, que a criança não está entendendo porque que ela está sendo castigada, e às vezes até a questão do bater mesmo fisicamente em excesso, né? A morte de um ente querido muito próximo, que a criança não consegue passar dessa fase, que é normal ela ter o luto, né? Do pai, do irmão, de um irmãozinho, de alguém muito próximo que ela não consegue vivenciar. E tem a questão também da ausência dos pais, isso é muito importante. E a gente sabe que hoje os pais têm uma rotina, né, difícil. Hoje em dia a maioria trabalha fora, né? Exatamente, mas é importante os pais entenderem que eles precisam participar um pouco mais da vida dos filhos, né, na vida escolar da criança. Estar com a criança, brincar, ter um tempo para a criança, mesmo que ele tenha que trabalhar e o tempo dele seja pequeno, né? A qualidade do tempo que ele dá ao filho que é importante. Ou seja, como já teve até propaganda, né? Não basta ser pai, tem que participar, não é isso? Exatamente. Então vamos participar mesmo cansado ou não, mas tem que participar um pouquinho das atividades, né, das crianças. Sim, faz toda a diferença. Com certeza. Deixa eu perguntar, os principais sintomas, né, que uma criança com depressão enfrenta, quais seriam esses sintomas? São extremos, né? Por exemplo, a sonolência e a insônia, né? Uma criança que dorme bem, se está com insônia ou se está sonolenta demais durante o dia, já é para se notar, já é um ponto para se destacar. A mesma coisa a alteração na alimentação. Uma criança que come normalmente, comer demais ou comer de menos, né? Também não é bacana isso. Além disso, o choro frequente, né? Não é uma criança que chora um pouquinho, não, é uma criança que chora bastante e por diversos motivos. E também pela culpa, né? A culpabilização, a criança se sentir culpada por tudo que acontece. Principalmente se os pais ficam, aconteceu isso, você fez isso, né? Então tá sempre cobrando da criança, sempre culpando. Exatamente. Então seria melhor, não sei, eu não sou psicólogo vocês, mas assim, conversar mais com a criança ao invés de castigá-la sempre, Sim, não é isso? existe uma pontuação, né, a respeito daquele evento negativo, mas por outro lado também acolhendo na parte afetiva. Então eu sei que você pode ser melhor que isso, fazer diferente de uma próxima vez, tudo isso incentivando a criança, motivando. Lógico. Então vamos conversar um pouquinho, já que estamos conversando dos pais, né? Como que os pais poderiam colaborar para essa criança com depressão? O que os pais poderiam fazer para ajudar o trabalho dos psicólogos, dos médicos? Como seria? É importantíssima a participação dos pais na vida das crianças. Inicialmente é interessante os pais entenderem, pesquisarem, buscar ajuda, porque depressão não é uma manha, não é uma fase que a criança está passando. Depressão é doença, tanto na infância quanto na vida adulta, em qualquer etapa da vida da gente, né? Lógico. E a partir do momento que eles têm essa consciência, buscar uma ajuda profissional mesmo a respeito disso, da psicologia e do pediatra, né? Que é de confiança, né, da criança. Em alguns casos extremos, que não são todos, às vezes até a intervenção de um psiquiatra infantil para casos de depressão grave, porque a criança também pode desenvolver isso. Eu acredito, né, que seria um trabalho conjunto, então, dos professores, né, dos pais, enfim, um trabalho conjunto de todos, sim, né, do médico também, né, sim, se for o porque caso. O psicólogo ele vai fazer uma parte desse processo, a outra parte são os pais, que vão identificar, vão condicionar a criança em casa, sempre de maneira positiva, motivadora, e não tem um tempo específico, na verdade. É o tempo que os pais e a criança reagem com a gente no campo psicoterapêutico. Eu sei que vocês estão escrevendo um livro e eu gostaria que vocês comentassem, né, com os nossos telespectadores, pelo que vocês já comentaram comigo. Tenho certeza que vai ser uma coleção muito boa. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de ansiedade e depressão infantil com as psicólogas, né, Laísa e Virgínia. E neste bloco também a Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores, que carinhosamente separou pra gente. Com certeza, teve bastante pergunta, doutor. Eu separei algumas aqui porque é um assunto de extrema importância na vida de uma criança, né? Que às vezes os pais ficam meio assim, perdidos. Ficam perdidos, né? É verdade. E assim, para procurar ajuda, né? Para essa criança poder Eu acho que isso é importantíssimo, né? Os pais estarem assistindo, né? Se tiver alguma dúvida também, tenho certeza que vocês vão ter imenso prazer em responder algum e-mail, alguma coisa que a gente receber. Com certeza. Né? Bom, antes do comercial, eu até comentei que vocês estão escrevendo livro, né? Uma coleção, não é isso? Não é um livro só, não. Então vamos comentar um pouquinho para os nossos telespectadores, conhecer o trabalho de vocês, como que é esse livro. O projeto do livro é um projeto que vai ser uma coleção de 5 livros, que a gente vai abordar esses assuntos que nós trabalhamos aqui e outros. E a respeito de transtornos emocionais na infância. Né? É para conscientizar a criança, os pais e educadores. Como profissionais da área, a gente vê que há pouco material didático a respeito disso. Exatamente. Né? Bem então, pouco. nós estamos começando a trabalhar nesse projeto de fazer essas coleções em relação a isso. Então são 5 livros, né? Esses livros, os temas vão abordar todos, né? Inclusive Sim. O que vocês comentaram agora, ansiedade, depressão e outros temas diversos, é isso? Isso, vai ser toque, transtorno obsessivo compulsivo. Muito bom. E sexualidade infantil para menino e para menina, que é diferente do processo para ambos. Acredito que às vezes até os pais ficam um pouco perdidos, né? Na hora de uma orientação para os filhos, para a filha. Sim, embaraçados. Bom, vamos tentar responder as perguntas dos nossos telespectadores, pode ser? Vamos lá. Juliana, para a primeira pergunta, por favor. Qual é a duração do tratamento da depressão infantil? Não tem um tempo certo para o tratamento da depressão infantil. Depende muito da criança e dos pais, né? O quanto eles vão interagir nesse campo, porque a gente precisa muito da ajuda dos pais. O processo psicoterapêutico para a criança é feito num campo lúdico, através da brincadeira e do jogo, onde a gente vai ensinar a criança a lidar melhor com o sintoma depressivo dela e os exercícios, como somos psicólogas cognitivas, os exercícios cognitivos que vão para casa. Então a criança identifica os sintomas, aprende a lidar com eles e interagindo no dia a dia dela. Isso é muito bom. Inclusive, vocês também chamam os pais, conversam, tem uma orientação para os pais, acredito. Sim, sim. O tratamento anda em conjunto. Normalmente 3 sessões com a criança e 1 com os pais. Em casos, uma sessão com o pai e uma sessão com a criança. Legal. Próxima pergunta, Juliana. Como os pais e os professores podem ajudar no tratamento? Bom, como nós já falamos, né, é oferecer o suporte para a criança e sempre dar aquele apoio também afetivo, né, sempre incentivando, motivando a criança. Próxima pergunta, Juliana. Como prevenir a depressão infantil? Não tem como prevenir, né? Mas aquelas dicas que a gente citou aqui no programa é de extrema importância. Não cobrar da criança. A criança não é um adulto em miniatura, né? A gente não pode passar responsabilidades que a criança não é capaz de cumprir, né? Lógico. Não usar processos punitivos, hostis à criança, não achar graça do medo que ela está tendo ou da dificuldade que ela está tendo de socializar. Tudo isso é muito importante. A postura dos pais, como ela vive dentro de casa, faz muita diferença. Não criticar a criança, pelo contrário, né? Incentivar a criança, apoiá-la, né? Naquilo que for possível. Exatamente. Próxima pergunta, Juliana. Quais os sintomas e dificuldades que a criança com ansiedade enfrenta? São vários os sintomas que a criança com ansiedade enfrenta, né? Posso citar até um pouquinho por faixa etária. Tá. A criança de 2 a 3 anos, ela tem uma dificuldade enorme de obedecer a regra, como eu já citei, né? Fica inquieta, não presta atenção e tem os episódios de birra. A criança de 5 a 6 anos, a gente percebe uma dificuldade com a ansiedade quando ela tem uma curta atenção. É aquela criança que senta para assistir um desenho e não consegue prestar atenção. Troca de atividade com muita facilidade, começa uma brincadeira, não termina, né? E não respeita o espaço do outro. A criança acima de 7 anos de idade, a gente percebe a ansiedade no campo escolar, né? Que é o déficit de atenção que ela apresenta, displicência para fazer o dever, aquela rapidez exagerada para terminar logo. Para poder brincar, Para poder brincar. Isso vai fazer com que caia a produtividade dela na escola, né? E nas outras atividades que ela participa. Então, esses são alguns dos sintomas que ela pode ter. Mas é interessante os pais estar sempre alerta para poder identificar isso. Tem mais alguma pergunta, Juliana? Por hoje é só, doutor Luciano. Lembrando os nossos telespectadores de mandar suas dúvidas e sugestões de perguntas para que os nossos convidados,
possa estar respondendo, né, tirando todas as dúvidas. Lógico, tenho certeza que será com prazer, né, Juliana? Claro, com certeza. Através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br e até a próxima semana. Bom, antes de encerrarmos, eu gostaria que a Laís e a Virgínia deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores. Assim, nós concordamos nisso, que os pais devem estar presentes na vida das crianças, né, dos filhos. A rotina, sim, como a Juliana já comentou, é complicado para os pais, mas tem que encontrar um tempinho, né, é responsabilidade deles, né, e para procurar ajuda profissional, sim, se necessário. Né? E entender que o processo da criança, ele tem que ter uma paciência, né, por parte dos pais, um bom senso, para não cobrar mais da criança do que ela consegue executar, e tá sempre alerta para os sintomas que a criança pode desenvolver. E sempre que possível, né, procurar ajuda. Lógico. Né, da psicologia de preferência. Aí, né? Lógico. Sim. Virgínia, muito obrigado pela sua presença. Laísa, muito obrigado. Juliana, obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.